pessoal, meu nome é Denise Janotto, sou professora e especialista em educação especial e psicopedagoga. Hoje eu vim trazer mais um vídeo como avançar o silábico sem valor sonoro. Vamos lá? Então, o conteúdo que vai ser apresentado seria uma revisão do que é o pré-silábico da aula anterior, as etapas da consciência fonológica, juntamente com a hipótese da escrita, que hoje seria a escrita sem valor sonoro, e dicas, atividades e orientações para como avançar. Então, nós vamos fazer um apanhado da aula anterior. Então, a criança pré-silábica, ela representa a escrita não convencional, ou seja, mistura números, letras, bolinhas, desenhos e risquinho, mas não compreende como a escrita se processa. Então, o que é uma escrita não convencional? Antes de responder a esta pergunta, falarei da escrita convencional. A escrita convencional, ela representa a utilização das letras que representam o som da fala para representar a fala. Então, a escrita não convencional, a criança não usa a relação letra e som. Então, ela usa números, símbolos, caracteres aleatórios para expressar aquilo que ela deseja escrever. Ela não tem consciência ainda desses sons. Então, ela usa o que é mais familiar. Então, a escrita convencional, a criança tem consciência do som que aquilo que eu falo eu posso escrever. Já a criança que tem a escrita não convencional, ela não tem essa relação. Ela vai escrever o que mais familiar, o que ela conhece. As letras dos nomes, os símbolos ou alguns caracteres que é mais familiar para ela. Então, um exemplo. Se a criança pensar na palavra rinoceronte, ela vai pensar na característica do animal. Que ele é grande, forte e merece muitas letras. Concluindo, a criança, por não ter relação entre a fala e a escrita, ela vai representar aquilo que é próximo dela. Isso se chama realismo nominal. O que é realismo nominal? É quando você coloca característica no objeto e acrescenta várias letras se a característica do animal for grande. Se a característica do objeto for pequena, coloca poucas letras. É esta a relação. A hipótese sem valor é um divisor de águas na aprendizagem da escrita, pois ela passa da escrita não fonetizada para a escrita fonetizada. Então, é um passo, é um divisor ali para a criança avançar para a fonetização. Por isso, na escrita silábica sem valor sonoro, a criança usa uma letra para cada sílaba, embora que ainda ela não compreenda o conceito de sílaba, ou seja, que não faz uso das letras correspondentes para escrever a palavra. Nesta fase, a criança descobre que a quantidade de letras pode ser relacionada com a quantidade de sílabas. Elas já sabem que tem que variar as letras ao escrever tanto uma palavra como um conjunto delas. Que o nível silábico representa uma escrita percebendo a relação com a fala. Por quê? Porque a nossa escrita é silábica. Então, eu falo pedacinho por pedacinho. A criança já desvinculou do que é real para tratar daquilo que é falado. Ela já evoluiu. No que ela evoluiu? Então, assim, a criança que está no pré-silábico, ela acaba avançando para o silábico sem valor. Como é? O pré-silábico tem uma relação de que escrever letras, números e caracteres aleatórios. O silábico sem valor, ele vai colocar uma letra para cada sílaba. Então, ele avançou, ele não está escrevendo letras aleatoriamente, ele está escrevendo uma letra para cada sílaba, porque a estrutura está mudando. O pensar dele já está começando a avançar. Por isso se chama silábico sem valor, porque ele não tem nenhuma correlação com a fonetização da fala, mas já começou a ter a estrutura da escrita. Então, no realismo nominal, é uma fase que toda criança passa. Deve-se estimular para que ela avance cognitivamente. Se você colocar somente letras, ela não vai avançar, pois não avançou cognitivamente. Como fazer isso? A criança, quando ela está no pré-silábico, se você só mostrar as letras sem ter um estímulo, ela não vai aprender, ela não vai avançar, ela não vai entender. Então, aí que entra o trabalho da consciência fonológica para que ela comece a refletir, estimular sobre o processo da escrita. Então, o nível silábico representa uma escrita percebendo a relação entre a fala e a escrita, porque a fala é silábica, como disse no slide anterior. Para representar uma palavra, a criança representa cada sílaba por uma letra, sem com relação ao som delas. Então,
A criança vai escrever sem ter o som delas, e sim uma letra para cada sílaba. Então eu coloquei dois exemplos aí, silábico sem valor sonoro e do outro silábico sem valor sonoro também, que são escritas de duas crianças que não têm relação com a sonoridade da fala. Então, se nós pensarmos na relação do silábico sem valor, a criança já avançou. Entender que a alfabetização não é um processo natural é algo que deve ser ensinado. Para isto, é necessário que tenha uma estratégia, uma metodologia específica para desenvolver e estimular as habilidades e perceptivas para garantir uma aprendizagem efetiva. A primeira estratégia é a consciência fonológica e a segunda estratégia é desenvolver a capacidade que levarão à leitura e, consequentemente, à escrita. Então, eu coloquei algumas atividades para avançar o silábico sem valor sonoro. A primeira atividade é identificar os sons nas palavras. Então, eu fiz a atividade com as figuras para relacionar com a outra com o som. Por exemplo, luva vai se relacionar com lupa. Então, como seria a orientação para estar fazendo essa atividade? Primeiro, nomear com as crianças o som dando ênfase e depois explicar um modelo para ela, para que depois ela consiga fazer com intervenção. Então, a segunda atividade é para completar com as vogais, para a criança perceber os sons mais marcantes da palavra, como os sons iniciais das letras e as vogais. Por exemplo, você vai falar para a criança a palavra luva com as vogais mais marcantes, dando ênfase nela. A terceira atividade é trabalhar literação e rima, para que a criança desenvolva a acuidade auditiva mais refinada. Então, está aqui uma sugestão de atividade com uma imagem mais destacada. Então, a primeira atividade é para trabalhar a literação, o som inicial. E a segunda, a rima. Isso pode ser feito por diversas maneiras, como jogos, recursos, própria com cantigas, parlendas, para desenvolver uma sequência didática. A outra atividade é para trabalhar a atividade consciência fonêmica. Então, é desenvolver o som de cada letra com esse tipo de exercício. Por exemplo, eu coloquei a figura, coloquei a letra que se refere e a boquinha para referente ao som. Então, você vai falar cada uma das letras, fada, dando ênfase inicialmente. A segunda também é pronunciar o nome das figuras e pintar aquele que é o som que começa com a letra B. Então, são atividades que você pode estar adaptando, criando, para que a criança tenha percepção auditiva, para que ela avance para o silábico com valor sonoro. Então, outra possibilidade são jogos lúdicos e recursos para desenvolver a percepção dos sons. Então, eu fiz esse jogo, que são potes que tem a letra A, E, I, O, U, como vocês estão vendo no segundo, com o dado fônico e também com fichas com vários sons das vogais. Como que funciona? A criança joga o dado, a figura que cair, ela vai ter que reconhecer, identificar a articulação da vogal, escolher a ficha que combina com o som da letra e colocar no pote desse som. E também tem uma atividade que eu fiz gratuita que vocês podem acessar aqui nesse vídeo, em cima no card, para ver como que faz e como se joga também, que é relacionado às vogais, ao som. Pessoal, até a próxima aula. Não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo para aqueles que se interessam em aprimorar o conhecimento. Até a próxima!